Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que hora você está acessando aqui esse nosso estudo, nessa vigília especial. Um abraço apertado para todos os organizadores. É uma ideia muito interessante. Nós temos uma vigília eletrônica aqui, passar algum tempo estudando a palavra de Deus. Eu sou Fernando Francisco, apresentei o programa Mais Sucesso durante 10 anos na Rede Novo Tempo, mas minha principal atividade continua sendo a pregação do Evangelho. Fui para o Novo Tempo para fazer uma série chamada Armagedon, e a partir daí nós desenvolvemos um trabalho junto aos empresários da nossa igreja, e também sem ser da nossa igreja, durante 10 anos do programa Mais Sucesso. Hoje eu volto nas minhas atividades de pregação do Evangelho e também ajudando na parte de palestras aqueles que necessitam de orientações da parte empresarial, sendo que o meu foco ainda é a pregação de profecias. Nós fizemos ali uma série chamada Armagedon, foram 6 capítulos que foram ao ar em 2012 e 2013, e também outras séries vão desenvolvendo agora, chamado de interpretações. Isso está em vídeos, não foi para o Novo Tempo, e hoje eu venho aqui colaborar com todos vocês com esse título, né, sobre a sacudidura, analisando o livro de Amós, principalmente o capítulo 9, né, o livro de Amós, e também estudando as citações de Ellen White sobre a questão da sacudidura, por que viria a sacudidura dentro da igreja, né? Essa citação ela vai nos ajudar muito a nos preparar por esse tempo, e você vai ver que até isso é uma ação que está sendo aí já pregada e falada, porque vai ocorrer uma sacudidura na igreja. Mas vamos entender um pouquinho a questão do profeta Amós, né? Amós, ele era de Judá, lembrando que havia ocorrido já uma divisão digamos assim, da nação hebraica, né, dos judeus. Havia uma divisão do Reino do Sul e também do Reino do Norte, tá? E aconteceu que Amós, ele era do Reino de Judá, do Reino do Sul, mas Deus falou para ele: não, você vai para Israel, no Reino do Norte, você vai pregar lá as minhas orientações, tá? Esse profeta viveu no tempo do rei Uzias, que era de Judá, e Jeroboão II, que era de Israel. E era um tempo bem posterior ao rei Acabe e Jezabel, mas aconteceu algo interessante, que muitas das coisas, apesar do profeta Elias, mas Israel ainda estava cometendo alguns erros e não estava agradando a Deus, né? A história ela gira em torno do ano 786 a 746 a.C., mas foi um tempo de paz durante Israel. Esse período foi um tempo de paz contra os reinos inimigos, tá? Israel estava com problemas, os reinos inimigos deram um período de paz aí, né? Jeroboão não era temente a Deus, e os israelitas que vinham sob a sua tutela ali também tinham práticas pagãs e eram repugnantes aos olhos de Deus. Aliás, havia muita injustiça social, e era uma das coisas que sempre chamou a atenção de Deus, e Deus não aprovou, era a questão da injustiça. E aqui o texto que nós já tiramos aqui de Amós, está lá no comecinho, no capítulo 2, dizia que os ricos oprimiam os pobres, tomavam vantagem sobre os pobres. E isso Deus estava desaprovando, tá? Eles viviam em luxúria, em gastança, mas oprimiam os seus empregados, oprimiam aqueles que estavam debaixo do seu cajado, vamos dizer assim, tá? E isso irritou a Deus por várias coisas, questão de adoração a outros deuses, mas também pela injustiça contra o seu próprio povo, tá? O trabalho de Amós foi de denunciar tudo isso que estava errado, tá? E tem uma coisa interessante, né? Seus povos vizinhos, que eram pagãos, iriam ser castigados por seus próprios pecados, quanto mais os israelitas que conheciam a glória de Deus.
que era orientado por Deus. Então Deus mandou Amós dar uma advertência dura. Mas aconteceu o seguinte, Amós avisou o povo, mas o povo se sentia seguro, não tinha medo das consequências dos seus pecados. E nem levou a sério o que Amós estava falando. Aliás, foi pior que isso, né? Eles não quiseram ouvir a mensagem de Amós, e Amazias, que era sacerdote do santuário, idólatra em Betel, acusou Amós de conspirar contra o rei e mandou ele embora. Amós 7, 10 a 12. E aí a paciência de Deus com aquele povo estava se esgotando. O resultado da desobediência veio da seguinte forma. Nesse texto, que está em Amós 9, de 1 a 4, é o texto que nos fala sobre o que Deus faria, e você vê a forma como Deus aqui já começou sacudindo a nação, né? Vi estar Jeová junto ao altar, e ele disse, fere os capitéis, para que estremeçam os umbrais, fazendo-os em pedaços sobre as cabeças de todos eles. Matarei a espada até o último deles. Nenhum deles fugirá e nenhum deles escapará. Embora cavem até o Sheol, o inferno, né? Lembrando que esse inferno aqui não é inferno de Dante, nem inferno que é retratado principalmente pela fé católica, né? Esse Sheol realmente aqui, nem que eles cavassem até o túmulo, porque dali Deus os tiraria. Embora se escondam no cume do Carmelo, eu vou buscá-los, e dali os tirarei. E embora estejam escondidos dos meus olhos no fundo do mar, dali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Você se lembra depois do que aconteceu com Jonas, né? Não adiantou fugir para o mar. Embora vão para o cativeiro dentro dos seus inimigos, dali darei ordem à espada, e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem. Isso foi então a primeira mensagem de Amós ao povo. Se vocês não se arrependerem, vocês vão sofrer tudo isso. Mas você lembra que Amós foi expulso, tá? E aí você vem isso aqui que é a questão da sacudidura, esse versículo, Amós 9:9. Pois eis que eu darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se um sacode o trigo no crivo. Contudo, não cairá sobre a terra um só grão, não daria fruto. Israel não teria mais fruto, essa é a questão, tá? Qual foi as consequências? Mas você lembrando, fazendo um adendo aqui, lembrando bem, que Deus é tão bondoso que ele ainda deixa uma esperança para o povo. E no versículo do 11 ao 15 você tem uma promessa de restauração. E em todas as coisas Deus diz, eu tornarei a trazer o cativeiro do meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas e as habitarão, plantarão vinhas e lhes beberão o vinho, também farão os jardins e lhes comerão o fruto, plantá-los-ei na sua terra, e não serei mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz Jeová, o teu Deus. Diz Amós. Amós também fez uma promessa de restauração. Mas o cumprimento da profecia feita antes de que eles seriam cativos, seriam mortos, aconteceu no 4º ano do rei Ezequias, que também era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. E subiu Salmanassé, rei da Síria, contra Samaria, e a sitiou. E ao cabo de 3 anos, tomaram-na. Isto é, no 6º ano de Ezequias, que era o ano 9º de Oséias, rei de Israel. E foi a Samaria tomada. E depois você tem a continuidade ainda, que Senaqueribe, já no 14º ano do rei Ezequias, tomou agora Judá. E aí você vê então o reino dos israelitas, o reino dos israelitas, não estou falando de Israel e Judá, o reino dos israelitas tomado também por uma nação estrangeira. A partir desse momento, os habitantes de Samaria, mais tarde chamados de samaritanos, nunca mais foram reconhecidos pelos judeus por uma identidade religiosa clara. Por quê? Porque o costume que existia
há muitos anos, inclusive os babilônicos usaram muito isso, é de você erradicar o sentimento de nacionalidade do povo que eram conquistados. Então eles eram levados para outras regiões do império, misturados com outras culturas, e como acontecia isso na terra daquele povo que foi conquistada, também havia uma miscigenação, vinham pessoas de outras religiões, de outras culturas, para assumir aquela terra que foi conquistada. E isso aconteceu com a terra de Samaria. Então, por isso que os judeus, agora se dividiu aí o pensamento entre judeus e samaritanos. A questão de Samaria é porque os judeus viam que aquele povo de Samaria não tinha a linhagem pura, porque se misturou com outros povos. Então isso veio até o tempo de Cristo. Esse conflito foi até o tempo de Cristo, tá? A Bíblia não relata o que aconteceu com Amós. Mas vamos recapitular aqui. Deus, por causa da iniquidade, do erro do povo, por causa da idolatria do povo, porque o povo oprimia os mais pobres em condição social, Deus mandou um profeta mandar uma mensagem: diz, olha, se vocês não melhorarem, se vocês não se arrependerem, vai acontecer isso, vocês vão ser mortos, vai perseguir, não haverá mais para vocês a terra do jeito que vocês estão, só lá no futuro que eu vou restaurar a nação, mas vocês que viveram esse tempo de paz vão viver tempos de guerra. Foi expulso, o Amós foi expulso, e aí veio a sacudidura, veio realmente: eu abalarei os fundamentos da casa de Israel. E esse abalo foi tão grande que causou a ruptura da nação de Israel, a ponto de, até no tempo de Jesus, samaritanos serem, digamos assim, uma raça impura. Por quê? Porque os que viviam em Samaria, na questão do exílio, quando foram levados para o exílio, vieram pessoas de outras nações e assumiram ali as cidades, os lugares que pertenciam aos judeus. E agora essa miscigenação de raça fez com que a raça não fosse mais a raça pura. Então, por isso, havia esse detalhe. Então, esse que é o abalo que nós lemos, né? A sacudidura que está predita lá no livro de Amós para o povo judeu. Agora vamos lembrar um detalhe interessante, né? A Bíblia, ela nos coloca relatos para nos ajudar a compreender profecias, inclusive até as profecias futuras. Então, não é somente uma história que está ali. Ela vai alavancar e servir de base como uma engrenagem para profecias que estarão para se cumprir, ou que até no futuro se cumpriram. Vamos lembrar que nós estamos falando de Amós aqui, que está 700 anos antes de Cristo. Tá? E depois houve cumprimento de várias profecias no futuro da nação de Israel. Bom, então, como eu disse, engrenagem, que é um exemplo clássico, você tem, por exemplo, dentro do Armagedon, que é a minha área, que eu gosto muito de estudar sobre isso, foi isso que eu produzi para a Rede Novo Tempo. Você tem lá, para descobrir a profecia, que está no capítulo 16 de Apocalipse, eu tive que procurar citações em várias partes da Bíblia. E me deparei aqui com Josafá. E aí você lê a história de Josafá, parece que está ali isolada, acabou. Josafá está sendo atacado por 3 reis, e Josafá, ao invés de sair para a batalha, ele pede a Deus que o auxilie e intervenha. E Deus vai lá e faz com que esses 3 reis que vinham atacar Israel, lá em 2 Crônicas, capítulo 20, você lê sobre isso. Esses 3 reis que vinham atacar Israel, eles brigassem entre si e se destruíssem. Então essa história, se você ler isoladamente lá, poxa, legal, uma história para nos dar ânimo, força. Não, não é só isso. Ela serve de base para um estudo futuro sobre o cumprimento da profecia. Você tinha lá com Josafá, o Vale de Josafá. Aí você estuda o porquê do vale, você encontra o Monte de Megido, você encontra depois a transliteração
do Monte de Megido, que tem que ser lido em hebraico, o nome é Armagedon. Você lê o Monte de Megido, que transliterou com o profeta Zacarias para Megidon, né? Você vai ver na etimologia até chegar em Armagedon, que o profeta João falou. E você vê que na profecia que está em Apocalipse 16, você tem 3 espíritos imundos que ajuntam a multidão para atacar o povo de Deus. Aí você pega o exemplo que está lá no livro de Crônicas com Josafá. 3 reis que vêm atacar o povo de Deus. Aí você tem a maravilhosa mensagem do livro de Apocalipse em relação a Armagedon, que é a proteção divina, quando Deus diz lá para Josafá: estáis parado, porque a batalha não é sua, é minha. Vede o livramento do Senhor vosso Deus. E Deus então faz com que aqueles povos que vinham atacar os filhos de Deus, eles brigassem entre si e se destruíssem. E 3 dias o povo de Deus andou no acampamento para recolher os despojos e não entrou em batalha. Aí você vê Apocalipse 16, a mesma coisa que está para acontecer na profecia do Armagedon, que ocorre aí nas 7 últimas taças. Tá bom? Então, tá uma história bonita lá atrás. É uma história, não é história. Ela vai servir para a gente de exemplo de coisas futuras. Voltando agora a Amós. Deus está olhando e falando para a igreja, para os seus filhos. Essa sacudidura está para vir dentro do rol da igreja, dos filhos de Deus. Vocês estão fazendo o seguinte: Deus está falando, olha, eu vou sacudi-los porque vocês estão dormindo, porque vocês não estão realmente atendendo o chamado de Deus para a pregação, para ser nação santa, raça eleita, sacerdote real. É o que Pedro fala, né? E o que fala baseado no que Deus falou a Moisés para dizer para o povo recém saído do Egito: vocês são nação santa, sacerdote real, nação do povo adquirido e propriedade de Deus. Mas para quê? Lá no livro de Pedro, Pedro está pregando aos gentios e fala para ele: olha, a fim de proclamardes o nome daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu quero ler para vocês depois aqui Gálatas 3:26, porque a gente pensa, não, mas isso era só para os judeus, né? Bom, não era só para os judeus. Então vamos fazer um exame aqui agora. Você já ouviu falar de Israel espiritual? O Israel espiritual somos nós. Mas como assim? Gálatas 3:26, o apóstolo Paulo agora, não Pedro, Paulo fala que mediante o nosso batismo, a nossa conversão a Cristo, não há mais grego, não há mais escravo, não há mais etíope, todos somos um em Cristo Jesus. E como somos um em Cristo Jesus, somos também participantes das promessas feitas para Abraão. E assim somos o Israel espiritual. E agora então vamos entrar na questão do que Ellen White nos fala em relação a essa questão sacudidora. Porque ela tem uma ampla lista de informações para nos preparar para um tempo que virá dentro da igreja. E vamos entender o porquê virá, qual a consequência e como podemos evitá-la pessoalmente, particularmente. Porque a nível de igreja ela virá. E Ellen White fala o seguinte: se Satanás vê que Deus está abençoando o seu povo e preparando-os para discernir-lhes os enganos, trabalha com sua magistral capacidade para introduzir fanatismo de um lado e o frio formalismo do outro, para que ele possa ceifar uma colheita de almas. Muito bem, você já deve ter ouvido falar da questão do fanatismo e do formalismo, do frio formalismo. Nós somos aí, alguns gostam de pregar muito a questão da igreja de Laodiceia, né? E dizer, olha, vocês não são quente nem frio, por ser morno vou vomitar da minha boca, tal. E você prega Laodiceia como se todos nós fôssemos, todos nós laodiceanos, porque nós somos laodiceanos, pertencemos ao último período da humanidade, a última das 7 igrejas. Isso profeticamente falando, se você fizer um estudo específico sobre isso, nós temos um último período. Nós estamos lá
na unha da estátua que Nabucodonosor teve. Nós estamos nesse período, né? Bom, e aí a gente fala, olha, algumas pessoas são frias, a igreja adventista é fria, as pessoas são formais, é uma igreja elitizada. Alguns pregam sobre isso e não deixam de ter razão, uma certa razão. Aí eu convido você a procurar também igrejas menores, igrejas. Eu viajei o Brasil. Graças a Deus, Deus me deu a oportunidade, através do programa Mais Sucesso, durante 10 anos, viajar pregando. Eu viajei e conheci povos, pessoas fervorosas, que me faziam até pensar, mas onde é que está o frio legalismo, ou frio formalismo? Mas existe outro lado. Existem pessoas frias, pessoas dentro da igreja, que estão preocupadas com os seus cargos. Se não foram renovados o seu voto de ser ancião, elas se desmancham todas. Elas não veem que elas trabalham para o Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, e com o poder do Espírito Santo. Elas não percebem que elas não precisam de um cargo para poderem fazer algo. Então essas pessoas, elas trabalham num frio formalismo, né? E por outro lado, nós temos aí a introdução de um fanatismo, o seguir coisas que não tem nem base para se seguir, né? Alguns que querem fazer com que todas as pessoas da igreja sigam uma mesma cartilha, uma regra. E aí você tem um monte de teologias que adentraram na igreja, já até preditas por Ellen White aqui, e mesmo pela Bíblia, né? Também encontramos aqui uma outra citação de Ellen White, no Testemunho Celeste: estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, sacudir-se-á. O Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, e se não obedecem os seus mandamentos por palavra e ação. Então nós estamos nesse período, Ellen White escreveu isso naquela época, já sentindo a sacudidura, prevendo que existiria, e no tempo dela também houve uma sacudidura. Se você for estudar o início da igreja adventista, você vê que eles passaram por momentos dificílimos, decisões difíceis, mas Deus está falando, a igreja está sendo sacudida, tá? Então logo o povo de Deus seja selado na fronte, não é algum selo ou sinal que possa ser visto, mas uma consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Então logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Aí ela fala, na verdade ela já começou. Os juízes de Deus estão agora sobre a terra, para nos advertir, a fim de que saibamos o que virá. Mas veja só, duas coisas importantes nessa palavra aqui que eu quero trazer para vocês. Eu apresentei agora durante 5 semanas, acho que é a 6ª semana que eu estou agora, eu e o pastor aqui do Jardim América, TV da Igreja da TV Novo Tempo, nós apresentamos uma série profética, 5 quarta-feiras. Acho que estou indo para a 6ª ou para a 7ª, estou perdido um pouquinho aí. Mas falando sobre a questão até da marca da besta, selo de Deus, a marca da besta. Então veja, aqui Ellen White já afirma, né? O povo de Deus seja selado na fronte. Não é algum selo ou sinal que possa ser visto, não é coisa física, mas uma consolidação da verdade, tanto no intelectual como espiritualmente. A pessoa tem que crer. E o selo de Deus é o sábado. E a contrafação do sábado é a marca da besta. E a marca da besta, eu fiz um estudo já algumas semanas atrás, eu gravei um estudo sobre isso, e a marca da besta, infelizmente, para milhões de irmãos nossos em outros lugares, a marca da besta, infelizmente, é o dia que é guardado e que não é o dia que Deus escolheu. No caso, aguarda domingo, e aí vem decreto dominical, tudo mais, mas é outra. Vamos falar um pouco mais tarde sobre isso. Mas, na verdade, o que podemos falar aqui é, a partir do momento que as pessoas, o povo de Deus, esteja preparado, então logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Então vemos que é um tempo que vai requerer preparo das pessoas. Quais são as causas da sacudidura na igreja?
Uma das causas é a perseguição vinda de fora da igreja. A gente se arrepia com isso, né? Mas não vai longe o tempo que a prova sobrevirá a toda alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência, e os que, passo a passo, cederem às exigências do mundo e se sujeitarem aos costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes e, de preferência, a expor-se aos escárnios, insultos, ameaça de prisão e até morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens, e nesse tempo o ouro será separado da escória na igreja. O grande movimento que vai causar uma ruptura na igreja será, entre outras ações, mas será a implantação da marca da besta, né? A marca da besta é a implantação do domingo como dia de guarda. Isso vai causar uma ruptura na igreja. Mas como, Fernando, nós somos guardadores do sábado. Desde criancinha eu guardo o sábado. Mas aqueles que não estão se preparando, estão se deixando enredar pelas coisas do mundo, quando tiverem que tomar a decisão, guarda o sábado, o selo de Deus, ou vou ceder aqui a marca da besta ao domingo e vou preservar, vou guardar o domingo, por uma cadeia de circunstâncias. Ela está falando assim, para cederem a exigências do mundo e sujeitar aos costumes mundanos. Quais são os costumes que estão por aí? Além da moda, além de tudo isso, não é só isso, não. O povo de Deus não deveria entrar em dívidas, fazer planos que envolvam somas tão absurdas que lhe comprometam metade da vida. Não pode ter uma casa própria? Não estou falando de você ter sua casa própria. Estou dizendo da onde você põe o teu coração. Cristo falou sobre isso. O problema não é ser rico, o problema é se o seu coração está nisso. Você não pode deixar o que você tem. No momento de tomar uma decisão de ter que sair, largar a cidade, porque é o que vai ocorrer dentro da cadeia profética, antes da implantação do domingo aí, nós estamos tendo os grandes sinais. Essa Covid-19 é um grande laboratório, e eu fiz um artigo dentro do site asprofecias.tk. Essa Covid-19 é um grande laboratório em que eu até digo que se Satanás perder a oportunidade de implantar o decreto dominical, eu não sei quando virá, porque as pessoas já estão em casa, já está se discutindo aí a questão de ter um dia para poder ir na igreja. A igreja romanista já está se movimentando para que esse dia seja domingo. Até todos os sinais estão diante de nós aí. Então, Ellen White o tempo do fim sobreviverá a toda alma, são pessoas, tá? Outra coisa que vai causar sacudidura na igreja são as doutrinas errôneas, e agora vem de dentro da igreja, tá? Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça, escorregam para qualquer posição para agradar a tendência dos seus sentimentos de amargura. Certamente você já viu alguns movimentos que ocorreram na igreja das novas verdades. Um tempo atrás eu tive que responder a um leitor do meu Facebook, quando eu publiquei um artigo. Ele foi incisivo, falou: olha, Ellen White disse em 1849 que tudo que tinha que ser pregado já foi pregado. Tudo que vem depois é invencionismo da igreja, tal, não sei o que ela foi. Então tá bom. Então, se você for seguir esse pensamento, Ellen White então disse isso, realmente disse isso. Se for estudar, ela disse isso num outro contexto. E eu escrevi um artigo enorme explicando sobre isso. Alguns irmãos estavam pegando essa citação, usando de maneira errônea, e até eu acho que de má fé, e dizendo: não, Ellen White escreveu tudo que tinha que escrever para a igreja em 1849, a partir daí é invenção, a partir daí a igreja distorceu. Não tem nada disso. Só você lembrar que muitas
muitos conhecimentos, Deus foi descortinando ao seu povo. Deus não chegou para Ellen White e falou: Ellen White, está aqui, ó, um manual de procedimentos, um novo, por exemplo, para a minha igreja, está aqui. Foram ocorrendo até o nome da igreja, a questão da guarda do sábado, a questão de temperança. Ellen White não se tornou vegetariana, temperante, em 1849, foi bem depois. Eu não vou ficar discutindo datas, tá? Mas se você quer estudar esse assunto, veja, há um povo que começa a colocar dentro da igreja teorias que não se sustentam nem nos livros de Ellen White e nem biblicamente, mas causam estardalhaço. E esse é um dos motivos da sacudidura. Mas vem um motivo mais sério por aí ainda, tá? Críticas injustas causam perda de almas. Tu te lembra que uma das coisas que Deus se irritou com o povo do tempo de Amós é que eles eram injustos com as pessoas, injustos com os pobres. Aqui Ellen White diz no livro Testemunho para Ministros: mesmo em nossos dias tem havido e continuará a haver famílias inteiras que uma vez se regozijaram na verdade e que perderão a fé devido às calúnias e falsidades que lhes foram apresentadas com a relação àqueles a quem amavam e com os quais tiveram agradável conselho. Abriram o coração à semeadura do joio, e o joio brotou entre o trigo, e eles o fortaleceram. A seara do trigo tornou-se cada vez menor, e a preciosa verdade para eles perdeu seu poder. Ela que nos adverte que famílias inteiras vão se perder por causa das inverdades, por causa das calúnias, e essas pessoas não terão suporte para aguentar isso. Nossa meta é Cristo. A sacudidura vai afetar nossos laços de amizade dentro da igreja, mas nosso maior amigo é Cristo. E enquanto a verdade de Cristo está sendo pregada e você não sinta medo, nenhum tipo de temor, nem vergonha de pregar aquilo que é a verdade. Irmãos, eu quero dizer que haverá dentro da igreja, às vezes, líderes da igreja, nós vamos ver já, líderes da igreja, que estarão defendendo erros. E se a gente se acovardar, aqueles que tiveram a luz de Deus se acovardar e não alertar essas pessoas em relação aos seus erros, e o alerta tem que ser feito como Jesus fazia, com amor e autoridade. Alertar, isso é um erro, irmão. Nós temos que chamar o erro pelo nome. Ah, não, mas o fulano lá é o dono da igreja. Como a gente sempre fala, a igreja tem um dono. O dono da igreja é Cristo. O dono da igreja é Cristo. Todos nós somos mordomos. E dentro da igreja não há o grande ou o pequeno. Todos nós somos ligados ao Pai. E assim tem que ser. Então, um dos problemas da sacudidura é o que aconteceu no tempo de Amós. Também, aqueles que não tiveram uma condição de conviver socialmente dentro da igreja, porque acham que a igreja é o seu campo de fazer injustiças. Isso é perigoso, né? Outra coisa, o mundanismo predominante por não haver os membros experimentado o amor pela verdade e não terem sido eles santificados pela obediência da verdade. Essa foto que eu mostrei aqui é de um grupo de estudos. Eles pregam e dão sermões e dão estudos bíblicos, mas eles não veem erro nenhum em fazer isso dentro de um pub, dentro de um bar, tomando uma cervejinha. Tá? Mundanismo predominante por não haver os membros experimentado o amor pela verdade. Tá? Outra coisa, não tendo recebido o amor da verdade, eles serão induzidos aos enganos do inimigo. Darão ouvido a espíritos enganadores e a ensino de demônios e se afastarão da fé. Eu me lembro de uma sentença de Cristo: ai daquele que é pedra de tropeço para o seu irmão. E pedra de tropeço quando aqueles que levantam teorias, falsas teorias, levantam-se e começam aí a pregar a mentira e o erro. Isso é perigoso.
e acabam afastando pessoas da igreja. Isso é perigoso, né? Ao aproximar-se da tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Bom, vamos voltar a um detalhe importantíssimo aqui. Qual é a mensagem do terceiro anjo? Primeiro mensagem, Apocalipse 14, né? Primeiro anjo diz, um anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno para toda tribo, nação, língua e povos, dizendo com grande voz, adorai a Deus. Essa foi a primeira grande mensagem, adorai a Deus, que é criador dos céus, da terra, do mar e tudo que neles há. A adoração a Deus num mundo em que as pessoas não estão adorando a Deus, e a primeira advertência, que as pessoas estão adorando ídolos, se adorando e adorando coisas que não têm valor nenhum. Então é uma volta. A igreja de Deus, esse anjo, representa o povo de Deus pregando. Essa igreja de Deus tem que pregar isso. Tem que voltar a adorar a Deus. Segunda mensagem, caiu a Babilônia. A Babilônia é essa confederação de teologias erradas que está arrastando o mundo para a perdição. E agora a mensagem, ó, caiu. Por que caiu? Porque a igreja de Deus está se movimentando para pregar a mensagem de advertência ao mundo. E a terceira mensagem é bem clara. Não aceite a marca da besta. Nem o seu nome, nem o seu número. Porque se você aceitar, você vai ser participante da ira de Deus. Essa é a mensagem. Mas ao aproximar-se do tempo, a tempestade, uma classe numerosa que professa conhecer a mensagem do terceiro anjo, mas não se santifica pela obediência à verdade de Deus, abandona a posição, passando para as fileiras do adversário. Sabe o que quer dizer isso? Que dentro da igreja haverá aqueles que irão combater a própria igreja, e nós já vemos isso nos tempos de hoje, vai se intensificar nesse período em que Satanás toma a ação de fazer tão grandes sinais que, se possível for, enganaria até os escolhidos, e as pessoas vão combater os membros da igreja. Também existe um outro problema que traz a sacudidura, é nós retirarmos todos os conselhos, a resistência ao testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira à igreja de Laodiceia. As pessoas tendem a desvalorizar isso. Perguntei qual o sentido da sacudidura, que eu acabava de presenciar, e foi me mostrado que fora causado pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Por quê? O positivo, a mensagem verdadeira, incomodou aqueles que querem combater. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-o a exaltar a norma e a declarar a positiva verdade. Então está pregando, né? Mas alguns não suportarão esse claro testemunho e vão se opor a isto. E isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus, sabe? Ellen White também diz, uma citação, me lembro, recordo, não vou passar agora qual é, porque não me lembro de cabeça, só lembrei da citação, que algumas pessoas estarão pregando com o poder do Espírito Santo, e o seu amigo do lado vai estar falando que ela está, essa pessoa está bêbada, semelhante ao que aconteceu lá no tempo de Pedro pregando no período do Pentecostes, né? Esses caras estão bêbados, não, varões, olha, varões, não é isso, não é bebedeira, é o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo estiver agindo dentro da igreja, haverá também uma ação do inimigo para contrafazer, e nós vamos ter uma guerra na igreja. Infelizmente é isso que está sendo dito, tá? E podemos perceber também que uma rejeição específica da doutrina do santuário vai fazer com que haja um abalo na igreja. Esse abalo aconteceu no passado. O inimigo introduzirá doutrinas falsas, tais como que não existe o santuário. Esse é um dos pontos em que alguns se apostataram da fé. Aqui houve um Desmond Ford na década de 70 e 80. Eu me batizei em 1980. Peguei no período do Desmond Ford, que vai estar lá para 85, 83, 85 por aí. E houve uma ruptura entre muitos que passaram a acreditar em Desmond Ford. E Desmond Ford não acreditava no santuário, dizia que estava errado. Eu li
todo o estudo, estava recém-batizado e uma pessoa me levou a esses estudos. Olha, a igreja está errada, veja só, eu estudei e eu no início da minha fé cristã, fé adventista, eu pesquisei aquilo com zelo e Deus me preservou, me abrindo os olhos, e eu comecei a observar erros que eles estavam se valendo, até mesmo por interpretação e estilo de interpretação e datas, não batiam as datas. E eu tomei a decisão e avisei para eles: olha, eu não vou seguir vocês porque eu não estou vendo a verdade aqui. E aí, se não me engano, acho que 2, 3 anos depois, o Desmond Ford teve dentro da igreja a autorização para estudar durante 6 meses e apresentou mais de 900 páginas para tentar aí convencer a direção da igreja de que estava correto, mas ele foi rebatido e está na obscuridade. Mas o estrago ele fez na época, né? Alguns dizem que uma boa parte dos pastores haviam se tornado seguidores de Desmond Ford. Alguns retornaram, outros saíram da igreja e alguns ficaram enrustidos, talvez sejam enrustidos até hoje. Tá? A rejeição do ministério de Ellen White, uma coisa é certa: os adventistas do sétimo dia que se colocam sob estandarte de Satanás abandonarão primeiro a sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Mensagens escolhidas. Bom, aquele povo do Desmond Ford começou com o santuário e depois passou a combater Ellen White. E outros seguiram-se a ele, e hoje ainda há na igreja alguns que combatem Ellen White. Vou lembrar que em 2015 foi revalidado, né? Foi o voto foi confirmado. A igreja adventista acredita nos escritos de Ellen White como sendo inspirados. Agora alguns, porque a mídia ataca, porque a mídia fala, o pessoal lá segue uma mulher, não sei o que lá. Alguns têm vergonha de citar Ellen White nos seus sermões. Eu utilizo muito, porque eu creio em Ellen White como sendo uma pessoa inspirada por Deus para não substituir a palavra de Deus. Eu fiz vários sermões, muitos sermões na minha vida, e eu não preciso ficar me atendo somente aos escritos de Ellen White. Hoje eu estou fazendo esse estudo porque ela diz uma sequência muito grande sobre a sacudidura. Mas só o livro de Amós nos dará suporte. Agora Ellen White vem e nos traz informações para que confirmam a Bíblia, principalmente esse assunto que estão conversando agora. Ela confirma, e é para isso que estão seus escritos. Ela confirma a Bíblia e não traz uma outra palavra. Esse é um ponto interessante. Haverá uma apostasia entre os líderes da igreja. Bom, infelizmente isso é uma coisa que ocorre nos nossos dias, nós já vimos, né? Grandes luzes, né? Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho vão se tornar em trevas. Infelizmente eu presenciei amigos particulares, inclusive. Mas um ou outro que entrou por um caminho de trevas, mas outros que momentaneamente caíram, mas pela graça de Deus e pelo seu próprio pensamento de querer voltar ao convívio com Deus e a sua igreja, conseguiram retornar do mau caminho, né? Mas não serão mais aquelas estrelas enormes, de brilho enorme. Nós passamos por isso, e eu só posso orar a Deus que abrevie também o sofrimento de algumas famílias que são participantes desse tipo de problema, quando as estrelas, que por vários motivos, né? Eu creio que o motivo principal é que Satanás ataca, além da família, além da pessoa, ataca as famílias, né? E alguns se deixam levar por isso, mas também a Satanás está atacando alguns líderes para a pregação de falsas doutrinas. E isso é importante, porque alguns pregam falsas doutrinas. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. E dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca. Pensa o detalhe. O levar a arca, sacerdotes de Deus escolhidos, aqueles que não eram escolhidos, não podiam tocar a arca. Você lembra a história que aconteceu? Mas estes não podem fazer muralhas para obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima até o fim. Mas fato, amigos,
que dentro da igreja, algumas pessoas podem estar pregando nos nossos púlpitos doutrinas falsas. Há um tempo atrás me deparei com algumas pregações, eu estava estranhando muito as pregações, a linha de pensamento, e entrei em contato e falei, irmão, tá errado. Depois eu participei de uma reunião em que a gente começou a avaliar junto, pela graça de Deus, o pensamento de alguns irmãos, e eu dou graças a Deus, o pensamento de alguns irmãos que estavam indo de uma maneira, pregando uma falsa doutrina. E Satanás usa contrafação. O que é a contrafação? Algo que parece o legítimo, mas é falso. É isso. Contrafação é a arma de Satanás. Ele cria algo semelhante ao que é correto, mas embutido e recheado do erro. Mas os irmãos ali se aperceberam e houve uma grande mudança. E eu louvo a Deus porque, vamos lá, naquele ponto eu me levantei, mas, irmão, você que está ouvindo, você tem que saber o que é a verdade. Porque o dia que pregarem algo que está errado, você tem que estar preparado para levantar-se e gentilmente conversar com a pessoa. Eu acho que a coisa mais difícil é quando você tem que conversar ou você tem que parar uma pregação que está errada. Mas Ellen White fez isso. Ellen White um dia entrou para assistir um sermão e o pregador estava ali pregando e ela está no livro Eventos Finais, você tem esse relato. E ela então foi chamada por Deus ali, Deus falou com ela subiu lá e pediu o pregador para de pregar, e ele endureceu, falou, não vou fazer, e inquiriu por que eu tenho que fazer isso, e ela revelou, Deus mandou revelar, e ela disse, porque aqui você tem uma família e os seus filhos que se chamam de pai, e em tal lugar você tem outra família que também os filhos chamam de pai. Ela é um camarada polígamo que estava ali pregando para a Assembleia de Deus. E Deus fez a advertência. Então, essa questão de muitos se levantarem nos nossos púlpitos tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás, é um exercício de conhecimento dos fiéis. Para que o mal prevaleça, basta dizer que aqueles que são bons se calam. Mas também não é sair por aí rasgando, brigando todo mundo. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando que vocês que estão na igreja, e vocês líderes, têm que saber quando alguma pregação não é chancelada pela palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Se não for assim, não tem como continuar. Mas nós passaremos por isso. E aí oro a Deus para que hajam pessoas que saibam reconhecer o erro e saibam com o Espírito Santo e não com ar de revanchismo, não usando a Bíblia como martelo, mas com o poder do Espírito Santo, saiba harmonizar a verdade sem fazer com que a igreja seja impactada. Eu tenho casos em relação a isso, mas não vou contar todos eles aqui, já contei um, mas não vou contar os demais. Mas há momentos em que nós, da igreja, como membros e os líderes, terão que tomar posição para que a igreja não seja instruída no erro. E aí não é só a igreja não, tá? Não é só no sermão. É também através da internet, sites, pessoas que têm influência, grupos de oração, que acaba lá no meio alguém começa a querer introduzir algum erro. Temos que estar preparados para isso. Por quê? Porque a ferramenta da internet, da web, das mídias sociais, é uma ferramenta tremenda para a pregação do evangelho, mas também é uma grande porta para a introdução de falsas doutrinas. Grupos que se formam para a pregação do evangelho, para discutir ali coisas concernentes à Bíblia. Você pode ter certeza, Satanás se infiltrará ali e lançará também o seu joio, fazendo com que haja discórdia. Então você tem que ter a maturidade espiritual. A igreja vai parecer que está prestes a cair, mas a promessa de Deus é: a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. É um ponto final, não vai cair. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A sacudidura vai ajudar a você discernir quem é quem entre o povo de Deus. A palha separada do trigo precioso.
É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Por quê? Porque o joio e o trigo não terão lugar junto dentro da igreja. A igreja vai ser sacudida. Vai ser também no cadim, o ouro refinado no cadim. Os que são fiéis irão ficar. Por que isso ocorre com a igreja adventista? Porque a igreja adventista, dentro do cenário profético, é aquela que está retratada em Apocalipse 14, dos 3 anjos, que tem a mensagem de Deus. E a mensagem de Deus não pode ser misturada. E Satanás sabe disso. Por isso ele ataca a igreja. Atacou no passado, atacou de fora, atacou de dentro, e ele repetiu e vai repetir. Vai atacar com a perseguição, vai atacar com a implosão. Pessoas de dentro da igreja tentando destruir a obra que Deus está para fazer. Ai daquele que se posicionar como sendo uma pedra de tropeço para as outras pessoas. Uma quantidade impressionante de membros vai renunciar à igreja. A sacudidura de Deus lança fora multidões como folhas secas. Ao aproximar-te da tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona a sua posição, passando pelas fileiras do inimigo. Eu repeti isso porque é sério. O passar para fileiras do adversário é atacar a igreja. Está trabalhando contra a igreja. Isso é sério. Mas Deus trará à luz. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidas pelos que foram representados por Cristo, como tendo chegado a hora 1/10, quase a volta de Cristo. E será admitido um grande número de pessoas que nesses últimos dias ouvirão a verdade pela primeira vez. Vão sair alguns, vai trazer a ruptura, mas Deus está trazendo milhares e milhares, atendendo o chamado, sai dela, povo meu. Estão saindo da Babilônia e ouvindo a mensagem. E é para isso que Deus está preparando uma igreja forte. Nós não estamos dentro da igreja para nos salvar. Nós estamos na igreja para sermos aqueles que estarão levando a salvação. E Deus não está falando de quantidade, mas de qualidade. Esse é o ponto. Você não está na igreja de quantidade, mas uma igreja de qualidade e que tem uma missão a cumprir. Qual a preparação para a crise? Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando a sua lei mais desprezada, então deve o nosso zelo ser mais ardoroso e o nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça, quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor, quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. E naquele tempo, devemos tirar o calor da frieza dos outros, a coragem da sua covardia e a lealdade da sua traição. Nunca é tempo de abandonarmos a igreja. E nunca é tempo demasiado longo para não retornarmos ao redil do bom pastor. Eu espero que você tenha tirado dessa mensagem algo para te fortalecer, não o temor, mas algo que te faça fortalecer, dar a vontade de estudar mais a palavra de Deus, de conhecer mais o que Deus quer para você e para mim, conhecer o que é verdade, porque a verdade é essa que vai te libertar de fazer parte dos inimigos de Deus. E o estudo da palavra dele é o que vai nos auxiliar a isso. Deus abençoe a todos, até uma próxima oportunidade. Vocês podem acessar o meu site asprofecias.tk e ali tem muito material para estudarmos. E eu quero compartilhar com todos vocês esse material. Não tem nada para venda, tudo é oferecido gratuitamente para que mais e mais pessoas possam ter certeza do caminho que estão seguindo. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade.